Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Verblesk, estudante de Psicologia, e hoje vamos começar o nosso vídeo de reflexão já com um questionamento. Não se fazem mais pensadores como antigamente? Essa é uma frase bem comum de ouvirmos tanto entre o senso comum quanto no meio acadêmico. No senso comum, eu sempre digo que se tolera um pouco mais o desconhecimento, porque são coisas variadas demais para a gente aprender. Então, no senso comum, realmente as pessoas não têm assim, uma obrigação de aprender de tudo e nem tem condição para isso. Mas quando a gente ouve isso no meio acadêmico, incomoda um pouco, porque pressupõe-se que no meio acadêmico as pessoas têm que ter uma expansão um pouco maior de conhecimento. Esse já é um pressuposto básico do meio acadêmico, afinal você está estudando a mais do que a maioria estuda. Então espera-se que minimamente o teu conhecimento seja um pouco mais expandido do que o da maioria, e não dizendo que isso te torna melhor do que os demais, mas uma área sim que você vai ter mais ampliada do que a grande maioria tem, assim como quem faz academia, possivelmente academia, de musculatura e não academia no sentido de universitário, mas quem faz academia de musculação tende a ter músculos mais desenvolvidos do que a grande maioria, então é uma questão lógica. E aí quando a gente ouve no meio acadêmico não se fazem mais pensadores como antigamente, eu sempre fico com um questionamento e às vezes eu retribuo esse questionamento para a pessoa. Eu trago para ela o seguinte: quais pensadores contemporâneos você conhece? Porque no meio acadêmico é muito comum que a gente, quando começa a estudar uma área, estude a partir dos clássicos. Então você vai estudar psicologia, você vai estudar a partir de Wundt, a partir de Skinner, a partir de Freud, a partir dos nomes realmente clássicos da psicologia. Assim como se você for estudar psicanálise, você vai estudar a partir de Freud para ter um bom estudo. Eu suspeito sempre quando uma pessoa me fala que ela foi estudar uma área, como por exemplo a psicanálise, a partir de um outro autor. Então eu sempre digo, se você quer ir para outro autor, é óbvio, Freud não dá conta de tudo, ele mesmo deixou as brechas, deixou aberto, informando que as pessoas deveriam dar continuidade à construção do conhecimento, mas obrigatoriamente, na minha percepção, você tem que começar pelos clássicos. Porém, é necessário sim conhecer os contemporâneos. E aí muitas dessas pessoas que começam pelo clássico e se aprofundam nos clássicos, não vão atrás dos contemporâneos. E aí fazem essa afirmação, não se fazem mais pensadores como antigamente, se deixando levar pelo aquele romantismo dos clássicos, pela aquela coisa toda do surgimento, da construção do conhecimento em um período onde aquele conhecimento ainda era muito superficial, não se entendia bem o que era aquilo. Mas para se afirmar que não se fazem mais pensadores como antigamente, é necessário que, além de eu conhecer os clássicos, evidentemente eu conheça os contemporâneos. E aí você pergunta para uma pessoa dessa, ela não lê nenhum contemporâneo, então fica fácil dizer que não se fazem mais pensadores como antigamente se eu não conheço nenhum dos pensadores atuais. E aí muitos falam, mas não tem pensador contemporâneo. Não, pera lá. Livros são lançados mensalmente, mais de um inclusive. Livro está sendo lançado o tempo todo no mercado, artigo científico está sendo escrito o tempo todo. Então pessoas escrevendo, pessoas pensando, pessoas elaborando conhecimento, tem. Se esse conhecimento é qualificado ou não, aí é outra questão. Você vai descobrir isso a partir da leitura. Então você só pode realmente dizer que não se fazem mais pensadores como antigamente quando você tem um conhecimento bem amplo sobre a grande maioria dos pensadores atuais e constata que a maioria deles, se não quase todos, não são pensadores com o nível intelectual de desenvolvimento dos clássicos. Aí sim você consegue afirmar que não se fazem mais pensadores como antigamente. Agora, sem conhecer os pensadores atuais, se você só conhece os pensadores antigos, é fácil você dizer que não se fazem pensadores como antigamente, porque você não conhece ninguém da atualidade. Um exemplo disso é o Bauman, que faleceu essa semana, e que eu não fazia ideia quem era. E eu sou uma pessoa que costumo ler na área de filosofia e me interesso por filosofia.
E eu não tinha, talvez até já tenha ouvido citações dele, já tenha ouvido falar a respeito dele, depois eu fiquei pensando, refletindo a respeito e possivelmente eu ouvi alguma citação dele, eu li alguma coisa que foi tirada de uma obra dele, mas ele mesmo na fonte eu não sabia nem da existência, não tinha me dado conta da existência até o falecimento dele, que aí começou a sair várias notas nas redes sociais falando a respeito, alguns pensamentos dele, e eu me interessei em saber, vamos saber quem é este sujeito. E ele tem assim uma reflexão acerca da fluidez que os relacionamentos tomam no contemporâneo, a forma como a sociedade se estrutura, como as coisas andam, que ele chama de modernidade líquida, no sentido de que o líquido ele se molda muito facilmente às mudanças, porém ele também se esvai com uma facilidade extrema. Então o líquido ele tá ali e ao mesmo tempo se você largar a água tá num copo, você tomou o copo, a água vai embora. Então se desfaz muito rápido. Ela se molda facilmente, mas ela também se desfaz de uma maneira muito rápida. Nesse sentido, ele traz o quanto que o contemporâneo ele está nessa situação de estar se desfazendo dos relacionamentos, estar se desfazendo das situações atualmente de maneira muito rápida, diferente de uma ideia de sólido, que é mais rígida, que não se molda tão facilmente, mas que também não se desfaz tão facilmente. Então ele traz uma reflexão acerca disso que é incrível e que eu estou me aprofundando, pretendo futuramente gravar alguma coisa a respeito, e de uma pessoa que eu não fazia ideia da existência até essa semana, até o falecimento dele. Então, quantas outras mentes não tem por aí, como o Bauman, que é nosso contemporâneo, ou como Foucault, por exemplo, que é um grande nome da filosofia, um grande nome na psicologia, e que é contemporâneo de muitos. No meu caso, eu não me recordo bem se eu já era nascido na época que ele faleceu, mas muitos dos que ainda estão vivos eram nascidos já na época em que Foucault faleceu. Então, quantos desses pensadores contemporâneos, de pensamentos e ideias inovadoras existem por aí e que nós não lemos, nós não conhecemos? Então, é muito perigoso essa afirmação. Eu sempre fico refletindo a respeito quando uma pessoa diz não se fazem mais pensadores como antigamente, não existem mais autores com a qualidade dos grandes clássicos. Eu seria bem mais cauteloso ao afirmar isso, tanto no sentido de conhecer muito melhor quais são os contemporâneos para poder afirmar isso, e também no sentido de entender que muitas das ideias desses pensadores contemporâneos, elas são tão inovadoras que nós não conseguimos compreender o quanto elas são incríveis. Futuramente, daqui 20, 30 anos, possivelmente as pessoas vão estudar esses pensadores que nós temos hoje acesso a eles e vão falar, nossa, olha que incrível que essa pessoa já dizia naquela época e ninguém dava atenção. Assim como foi o caso do Freud no início do desenvolvimento da psicanálise, que as pessoas se horrorizaram quando ele falou em sexualidade infantil, as pessoas satirizaram, taxaram ele por ignorante, fizeram assim várias críticas leigas a respeito, e que depois a gente constatou que o cara simplesmente foi um gênio, uma pessoa de um nível de intelecto bem considerável e que conseguiu desenvolver pensamentos a respeito de situações assim complexas de maneira muito tranquila, assim, com uma fluidez muito grande. Então, assim como mais tarde Freud foi reconhecido, como mais tarde se reconheceu a genialidade de muitas das pessoas que viveram, que escreveram a respeito de várias coisas e que os seus contemporâneos não davam tanta atenção a eles, o caso do Schopenhauer também é um caso bastante clássico, assim, que em vida ele não teve grandes reconhecimentos e após a sua morte ele ganhou um destaque bem importante aí na história da filosofia. Tantos outros talvez convivam hoje conosco e que não são reconhecidos e que futuramente vai se lançar um olhar diferente para esses sujeitos da atualidade.
Então temos que ser bem cautelosos quando fazemos essa afirmação de que não se fazem mais pensadores como antigamente. É necessário para isso conhecer os clássicos, conhecer os antigos, conhecer os contemporâneos e constatar que o pensamento dos contemporâneos não tem a mesma qualidade do pensamento dos clássicos. E eu acredito que não se confirmaria esse dado. Eu acredito que sim, tem muito pensador de excelente qualidade no contemporâneo. A grande questão e uma das problemáticas é que muitas vezes nós não temos capacidade de reconhecer a competência deles e em alguns casos também nós temos o péssimo hábito de valorizar muito o clássico e ignorar o contemporâneo, ignorar o que está mais próximo de nós. Dá a impressão meio que o mais distante, né, sempre é melhor. Sempre o que é mais difícil de alcançar é mais interessante. E aí por isso a gente fica realmente aclamando os autores de 400, 500 anos antes de zero, sendo que atualmente nós temos pensadores bem interessantes. Não que isso desvalorize os clássicos, mas seria muito importante também lançar um novo olhar para o que nós temos na atualidade. É isso, obrigado a todos pela atenção. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até um próximo.